Posso ir? Olá, hoje a gente está estreando o LLcast, mas o Dr. Lucas me abandonou porque ele está fazendo um curso de neuromodulação. Então, eu vou mudar hoje um pouco o que a gente faz e vou trazer o Dr. Renato, que é hematologista, formado em residência pela USP. E você faz leucemia também, né? Minha área de atuação então, basicamente... se apresenta. Não, meu nome é Renato Centuri, nós somos colegas de faculdade na medicina do ABC, eu fiz hematologia pela USP, é onde eu tenho meu título de especialidade. Minha área de atuação é de oncologia geral, basicamente focado em oncohematologia, mas não tem nenhum hematologista que tenha consultório que não atenda anemia, enfim. Então, isso acaba tendo uma conexão com a gineco também, de alguma maneira, né? E o doutor Arnaldo Urbano, que também começou lá no ABC e depois foi para a USP, né, na faculdade, que fez primeiro gineco e depois cirurgia oncológica, não foi isso? Geral e onco. Geral. Ah, você fez cirurgia geral e onco. Para fazer onco tem que Para fazer é bom, cirurgia hein? Tem que Para fazer é bom. geral, tem que fazer geral. Clínica também tem. E você trabalha onde? Primeiramente, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. A gente se conhece há muitos anos, pessoal, porque nós fizemos faculdade juntos, uma coincidência. E como a Loreta falou, a gente se conheceu, eu te conheci em 1989. A gente entrou na faculdade em em 89. 89. Eu conheço vocês desde 89. Não precisa falar não, gente. Faz aí. Mas, enfim, eu sou um cirurgião geral e oncológico, eu sou dedicado ao tratamento das doenças peritoneais, que é um capítulo da cirurgia oncológica, que inclui tanto homens quanto mulheres com doença peritoneal, que é um assunto que, no caso da ginecologia, tem um impacto importante. A gente vai falar isso no decorrer desse podcast, né? E mudando, assim, um pouco, né? Vamos começar a falar de trombofilia. Renato, fala para mim o que é trombofilia e qual é a importância na população, tanto masculina como feminina, da trombofilia. Muito bem. Trombofilia é uma condição atrelada a um aumento do risco de trombose, não pelos riscos comuns que a gente conhece de hipertensão, diabetes, aterosclerose ou envelhecimento. A trombofilia é um grupo de mutações, a maior parte dessas são hereditárias, então há uma história familiar, uma minoria desses casos que são mutações adquiridas. Não é a maior parte da população que tem, então a gente tem em torno de 8, 9 mutações que a gente investiga na prática. Há uns 20 anos atrás, a gente não conhecia nem metade dessas, e a gente sabe que existem famílias que têm alterações que a gente não consegue diagnosticar hoje, mas a história familiar é muito importante. Essas mutações podem gerar, então, um aumento de risco de trombose. Porém, se você for estudar os vasos desses pacientes, você não vai achar aquela placa de aterosclerose que está aí na iminência de obstruir uma veia ou uma artéria. Porque eu posso ter uma trombose que vem da gordura, né? Do colesterol, onde o LDL vai acumulando, forma uma placa e isso gera trombose, que é na maioria da população mais velha. Por isso que a maioria das pessoas, à medida que envelhece, tem um LDL aumentado e é por isso que se indicam as estatinas. E outra trombose é aquela que vem da capinha do vaso, que é o endotélio. Exato. O que acontece na trombofilia é a mutação de fatores de coagulação. Então, a gente tem no nosso sistema homeostático de coagulação um equilíbrio entre proteínas pró-coagulantes e anticoagulantes. É isso que modula a nossa capacidade de coagulação. Então, se você fizer um corte no dedo, você provavelmente só vai ativar plaquetas e formar um coágulo. Você vai ter uma hemostasia primária? Uma hemostasia primária. Por outro lado, se você tiver uma cirurgia, por exemplo, você vai ativar uma série de fatores de coagulação. O que chama a atenção na trombofilia, e que isso que acho que eu resumi. Primeiro, tromboses em jovens, né? Então, o que chama atenção na trombofilia é sempre, primeiro, tromboses em jovens. Então, alguém sem fator de risco nenhum, uma mulher ou um homem, desenvolve uma trombose venosa profunda ou um tromboembolismo pulmonar. Não é incomum na trombofilia tromboses in sítios incomuns, trombose do seio sagital, trombose displênica, trombose de mesentérica. Então, a história é muito importante. O paciente foi submetido a uma cirurgia ortopédica, tá, no pós-operatório, não fez profilaxia e teve uma trombose, a primeira hipótese não é trombofilia, né? E isso é um grande erro que acontece. Hoje eu atendi uma menina de 26 anos que tomava anticoncepcional por endometriose. Fez uma cirurgia de joelho. Aí ela fez uma trombose no pós-operatório, no terceiro, quarto dia.
pesquisaram todas as trombofilias e falaram que não era para ela tomar anticoncepcional mais. Isso é uma coisa recorrente no meu consultório. Por que as pessoas fazem essa confusão? Na verdade, antes, o acesso até os exames de trombofilia, e existe essa dificuldade ainda, ele se reporta primeiro em mulheres que têm abortamentos de repetição. Tá? Essa é uma das coisas, não é o primeiro abortamento, né? Vocês, como ginecologistas, esse é um podcast de ginecologia, mas abortamentos de repetição deve ter essa desconfiança. Tromboses em jovens, sempre, ou quando não tem uma trombose em um sítio incomum, tem que ser investigado, né? E a história familiar é muito importante. Então, você vai pegar esse paciente no consultório. Tem alguém na sua família que teve trombose? Puxa, minha mãe já teve 3 abortamentos. A minha tia também. A minha prima teve um AVC. Essa é uma história que permeia a maior parte dos pacientes que têm trombofilia. E as mutações de trombofilia, a mais comum é a mutação do fator 5 de Leiden, pela cidade holandesa a qual foi descrita, é a mutação mais comum. Todas essas mutações, quando estão em homozigose, elas são mais graves. Homozigose quer dizer que foi herdado de pai e de mãe. Dos dois. Então, esse risco trombótico aumenta. Então, e existem, por exemplo, alterações extremamente raras, como a antitrombina, que é extremamente raro. Raramente essas mulheres conseguem até ter filhos, né? O risco da trombose. Então, eles têm diferença de prevalência e tem diferença de capacidade de levar a trombose, dependendo da mutação. Então, quando esse paciente chega ao consultório, a gente tira a história, isso é importante. E é importante a gente desmistificar uma coisa. Ou a pessoa nasce com isso ou não. Então, não é incomum pacientes já terem passado em vários ginecologistas e terem pedido os exames 2, 3 vezes para ver se ele é positiva. Não positiva. Não positiva. Ou você nasce com isso ou não nasce. O que é importante na prática clínica é reconhecer se existe uma história familiar. A gente tem casos de pacientes, de familiares, né, na mesma família, que estão sob anticoagulação porque tiveram vários eventos trombóticos na mesma família, graves, inclusive, um AVC, uma moça de 21 anos, por exemplo, e que você não tem uma mutação genética conhecida. O que eu quero dizer? Provavelmente existem algumas causas de trombofilia não conhecidas. Por outro lado, a mutação da tetrahidrofolato redutase, que a gente conversava antes. Que eu vou até contar o caso. Quase 30% a 40% da população vai ter essa mutação em heterozigose e ela não é considerada trombofilia. Quando ela está relacionada à hiperhomocisteínemia, aí sim a gente pode ter um risco mais alto, não é tão alto quanto as outras mutações, mas isso é muito importante. Então, bons laboratórios já soltam isso no laudo, inclusive, atualmente. Solta, olha, a mutação da tetrahidrofolato redutase não é mais considerada um fator mas isso é um de risco dos colegas, né? Essa paciente que tem essa mutação é uma paciente minha que mora lá na Holanda. Então, antes de passar com a consulta comigo, alguém pediu todos os exames de trombofilia antes de prescrever o anticoncepcional. E a Carol Salles, lá de Ribeirão, ela sempre dá uma aula que ela fala assim, não se pede exame de trombofilia para dar anticoncepcional, porque o risco do anticoncepcional é muito baixo. Você fará muitos pedidos de exame para fazer um diagnóstico, 1 a cada 1 milhão. Então, como é que você vê? Por que as pessoas têm tanto medo e acabam pedindo exames que elas não sabem interpretar? Para tentar achar... Então, primeiro que hematologia é uma área difícil mesmo, mas primeiro para sempre tentar achar uma causa. Eu acho que percebo na rotina dos ginecologistas que quando acontece um abortamento é sempre extremamente traumático, né? Precisamos achar uma causa. E nem sempre isso acontece. A porcentagem, uma distribuição numa população americana mais prevalente, você não vai ver mais do que 2%, 3% da população. Outras são raríssimas, né? Então, fica a necessidade de achar uma causa. Eu não sei se a gente vai falar de trombofilia e gestação, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, com o estigma da paciente ter alguma mutação. Hoje, os exames estão mais acessíveis. Feito uma vez, esses exames estão negativos, você descarta as causas hereditárias. Causas adquiridas, eu citaria uma muito rara, que é a hemoglobinuria paroxística noturna, é uma síndrome, na verdade, uma síndrome de falência medular, que pode levar a sangramento, mas também trombose, mas principalmente a síndrome antifosfolípide, que pode estar
presente só como uma entidade isolada, mas também concomitante a doenças como colagenoses, daí vem o nome do anticoagulante lúpico, por exemplo, relacionadas com lúpus ou com outras colagenoses. Essas são mutações adquiridas. Tá? Então, não tem história familiar. Mas ela vem com alguns achados, normalmente com uma plaquetopenia, é paradoxal, mas consome a plaqueta e é isso que leva a trombose, um alargamento do TTPA, e aí existem 3 proteínas frequentemente pedidas, anticoagulante lúpico, beta-2-glicoproteína e anticardiolipina. Qual o problema? Anticoagulante lúpico durante a anticoagulação, falso positivo chega a passar de 80%, está na bula. Então, por exemplo, alguém teve uma trombose, está tomando ali um anticoagulante oral, um antifator 10, pediu um anticoagulante lúpico positivo, manda para o hemato. Fala, doutor, eu acho que eu tenho uma trombofilia. Não deve ter, né? Deve ser o efeito do remédio. E não adianta investigar a trombofilia. Algumas dessas mutações, como a proteína C, a proteína S, elas são anticoagulantes endógenos, elas são dependentes de vitamina K. Fazer isso durante a trombose, né, o período de trombose aguda, ou durante a anticoagulação, a chance de um resultado falso é grande. E não vai mudar a conduta da anticoagulação. Então, se a gente está falando de uma coisa hereditária, o mais importante é tratar, né, usar o anticoagulante para evitar a retrombose. Não é o anticoagulante que dissolve o trombo, é importante que se diga isso, é o próprio organismo que reabsorve. A função do anticoagulante é impedir que se formem novos trombos ou que esse trombo se desloque, por exemplo, da perna para o pulmão. Para a cabeça. Exatamente. E aí, o momento da investigação é o momento adequado, onde o médico, a equipe médica que está assistindo o paciente, considere seguro para investigar. Sempre importante essa questão da história familiar. E sabe que eu acho que falta um pouco também? Faz, acho que uns 6 meses. Ainda tem uma paciente que me ligou, estou com trombose em membro superior. Falaram que é do meu anel vaginal. Eu falei assim, olha, é um anel vaginal. O hormônio sai da vagina, vai direto praticamente para a circulação, já faz 2, 3 anos que você está usando, provavelmente não será do anticoncepcional. E durante toda a investigação, ela teve um estiramento muscular que comprimiu o vaso sanguíneo e aí ela teve uma trombose. Então, nesse caso, houve uma investigação muito adequada. Né? Mas... Nada substitui uma boa história, né? A história, né? Nada então, substitui uma boa história. Aí me ligaram e falaram assim, olha, tem que suspender o anticoncepcional. Eu falei, mas ela está anticoagulada. Se você suspender o anticoncepcional, ela vai sangrar horrores. Como é que vocês lidam com isso? A paciente está tomando anticoncepcional, tem uma trombose e você anticoagula. Você manda parar o anticoncepcional? Eu acho que depende, a questão é o risco. Dependendo do anticoncepcional e dependendo do que levou a trombose, pode chegar a casos, acho que aí existe caso a caso. De fato, se tiver um paciente com uma mutação, uma paciente com uma mutação homozigótica, onde o risco trombótico seja muito grande, aí seja recomendável suspender o anticoagulante, tentar outras maneiras aí de diminuir o fluxo ou compensar a deficiência de ferro preventivamente, né? Isso pelo menos na fase aguda, porque a gente sabe que muitas vezes a trombose é uma conjunção de fatores. É importante quando a gente fala de trombofilia que nem todo mundo que tem a mutação vai ter trombose. Não é incomum quando a gente vai investigar familiares, fala, pô, eu tive uma trombose com 40, eu tenho um irmão que tem 45 e ele nunca teve trombose. A gente não sabe explicar isso. Então, algumas coisas deflagram como a própria gestação. A gestação é uma situação pró-coagulante, então a gestação já aumenta o risco de trombose per si, e na situação de trombofilia, esse risco, obviamente, na gestação e no puerpério, a sua chance de ter trombose é 60 vezes maior do que a população geral. E eu tenho um caso, 2 irmãs. Então, uma delas teve um AVC aos 15, 16 anos, fez a pesquisa Leiden homozigótico. Aí ela tem uma irmã mais nova, Leiden homozigótica. E então eu fiquei numa dúvida para perguntar para o meu marido é vascular, liguei para ele e falei, eu tenho uma paciente com síndrome de Leiden, 30 e tantos anos, homozigótica. Aí ele virou para mim assim, mas ela ainda está viva? Gente, e eu pus no Viva Voz. Existe um aumento muito importante da sobrevida dessas pessoas? Então, o que acontece é que a gente tem que pensar o seguinte, melhorou hoje o atendimento em relação a eventos trombóticos, principalmente quando a desconfiança da hipótese diagnóstica de embolia pulmonar, porque feito um diagnóstico de uma trombose venosa profunda, quanto antes você começa o tratamento, você diminui o risco de eventos
eventos mais graves, como a embolia pulmonar. O que é mais complicado são os eventos, por exemplo, cerebrais. Né? Então, você pegar alguém que tenha um AVC, né? ou tem uma trombose cerebral por uma trombofilia, essa morbidade, se não há essa história, é um aspecto que, sim, pode aumentar a morbimortalidade. A outra são as tromboses em sítios, como, por exemplo, trombose de veia porta. Né? Então, é uma urgência, talvez a gente chegue no abdômen, aí uma trombose de veia porta, você tem que descartar trombofilia, tem que descartar neoplasia, né? E essas tromboses, obviamente, quanto mais grave é o sítio acometido, aí sim, a morbimortalidade é maior. A história é muito importante. A história é muito importante. Sempre perguntar da família, sempre... Exato, e a indicação de anticoagulação perene passa por isso. Então, por exemplo, se você tiver um fator 5 de Leiden heterozigoto, que teve uma trombose superficial, talvez esse paciente possa tomar anticoagulante e parar. Um homozigótico já não. Você sabe que as minhas duas, uma delas toma contínua, a outra não toma porque fez o diagnóstico. Mas não teve sintomas aí? Nenhum. Passamos por 2 gestações, tomou lá a sua enoxaparina ali. Ainda eu operei ela na época do Covid. Olha isso. Na época do Covid, na urgência, tinha feito o Clexane, sabe? Porque a gente troca do Vioral. Sim. Não pode usar o Vioral, exato. E aí a outra tá super bem, nem toma. Mas é uma atleta, uma paciente muito magra. Foi legal você citar isso, porque há um tempo atrás... Já que você citou a idade que a gente se conheceu, né? Não podia. Há um tempo atrás, se alguém chegasse no consultório e falasse assim, olha, eu tenho fator 5 de Leiden, sou homozigótica, a gente quer engravidar. Provavelmente a gente recomendaria não fazer. A enoxaparina é um fator protetor e tem se mostrado, o tempo mostrou a segurança do seu uso, mas cuidado, né? Mitigar os riscos, né? Não ganhar peso, hipertensão, diabetes, tudo que durante a gestação possa levar a um risco de trombose tem que ser mitigado, né? Óbvio, sem dúvida. E se você tivesse que deixar um recado para o público leigo, mulheres, sobre trombofilia e anticoncepcional, o que você deixaria de recado para elas não esquecerem e não ficarem com medo? Para quem já tem o diagnóstico, é importante, eu acho que, acompanhamento das especialidades, né? Porque não é só a questão do anticoncepcional em si, né? Você tem alguém que tem trombofilia e fuma, não tem uma dieta saudável, tem o colesterol lá em cima, então tem que mitigar os riscos. O uso do anticoncepcional é possível, óbvio que opções que vocês estão mais acostumados do que a gente, por exemplo, como o DIU de Mirena, por exemplo, são, acredito eu, preferenciais do que você usar... Sim, porque assim, tudo que é vioral, e isso você pode explicar melhor que eu, quando eu tomo o hormônio, o etinil estradiol, principalmente vioral, eu ativo fatores de coagulação. Sim. Por isso que a trombose aumenta com o anticoncepcional. Mas na população geral, o risco é um paciente a mais do que do povo que toma anticoncepcional é um paciente a mais do que a população geral. Então, a gente evitaria o vioral. E tem anticoncepcionais que são só à base de progestágeno. Sim. Esses não têm nenhuma alteração na coagulação. Então, o que eu recomendaria é, primeiro, uma trombofilia não é igual à outra. Trombofilia é o nome das mutações genéticas. Então, assim, quem tem um Leiden heterozigoto não tem o mesmo risco de trombose do que uma mutação de protrombina em homozigose. Então, nem sempre isso o ginecologista vai conseguir endereçar sozinho. Então, conte com um especialista, um hematologista que provavelmente vai orientar e até assessorar em termos de risco. Fala, esse paciente tem mais risco de trombose do que paciente X. Então, trombofilia não são iguais. Elas podem... tem que tomar cuidado. Por exemplo, a proteína C, a proteína S, ela é quantificada em porcentagem. Então, quanto mais deficitária ela for, maior o risco de trombose. A gente precisa de 2, 3 exames para confirmar. Não é feito com um exame só. E aí, acho que aí a ideia é trabalhar em conjunto os dois especialistas e tomar a melhor decisão em relação a contraceptivos juntos. Eu nem te ligo tanto, né? Eu mando meus pacientes de anemia para ele. Minhas bariátricas, mas porque meu marido é vascular, né? Então ele acaba me ajudando. E os casos, eu nunca tive um caso tão complicado assim. A maioria dos casos que eu tenho já vem com história, não são, porque eu não faço pronto-socorro, né? Então elas já vêm encaminhadas, aí a gente faz todo o estudo que vai usar de anticoncepcional, escolhe tudo junto.
Eu acho que é muito importante. Mas eu acho que, assim, acho que o maior recado é para o ginecologista não pedir tanto exame, achando que vai diminuir o risco de trombose pedindo exame de trombofilia em quem é assintomático. Não, e se basear na história. A história familiar é muito importante. De repente, você está atendendo uma paciente mais jovem, de uma família que todo mundo já teve trombose. Aí, você não perguntou. Talvez você... exato. Mais simples do que pedir o exame é tirar a história e falar, opa, essa história está estranha, eu gostaria que um especialista investigasse antes da gente usar a medicação. Eu acho que está adequado. Se a história é sugestiva disso, ou se alguém na família, por exemplo, tem alguma mutação. Né? Perfeito. Posso fazer um paralelismo? Claro. Pode. Quando a gente estava no terceiro ano da faculdade, a gente estudava por um livro de propedêutica clínica, José Ramos Júnior. Era um livro verde. Para quem não sabe o que é propedêutica, é quando o aluno de medicina começa a aprender a conversar com o paciente, examinar, para ter um diagnóstico. Então, na capa do livro, quando você abre, eu tinha a mania, eu guardo até hoje o que estava escrito na contracapa. Quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Exatamente. Perfeito. Você pede muito exame, você se perde, né? E eu vou fazer um paralelismo, antes de fazer uma pergunta para vocês, que é o meu dia a dia. Eu, como cirurgião geral e cirurgião oncológico, às vezes a gente percebe que o paciente já vem para a gente com diagnóstico de tumor e o paciente fala que ele abriu o quadro, você vai conversando com ele teve uma trombose venosa profunda do nada. Ou teve um herpes zoster. Para quem não sabe o que é herpes zoster, é uma manifestação do herpes que o público geral chama de cobreiro. Pode dar intercostal, pode dar oftálmico, dá em vários lugares do corpo. E do nada a pessoa tem um herpes zoster ou do nada a pessoa tem uma trombose venosa profunda. Nem sempre é uma trombofilia. Pode ser uma síndrome paraneoplásica. Sem dúvida. Então... explica pra gente assim, por que eu tendo um tumor, eu vou ter uma trombose? O Dr. Centrone é a pessoa ideal para explicar. Na verdade, alguns tipos de tumor aumentam mais o risco de trombose do que outros, né? Na oncologia geral, as duas coisas que ele comentou, alguns tumores, principalmente os tumores sólidos, podem preceder algumas manifestações chamadas paraneoplásicas, né? A herpes zoster é a reativação do vírus da catapora, por exemplo, então pode acontecer por estresse e tal, mas tem que chamar a atenção. A trombose também, e aí já não é em jovens, né? Isso é importante, a gente está falando da questão que mesmo que tenha um pouco mais de idade, mas uma trombose sem uma causa aparente tem que ser investigada. Então, se você pegar câncer de próstata, pode aumentar o risco de trombose, sem dúvida. Câncer de mama também. Quando você falou dessa trombose de membro superior, o sítio também é muito importante. Uma trombose de membro superior, você tem que pensar em alguma coisa compressiva ou uma manifestação paraneoplásica. Então, o sítio acometido é muito importante, né? Então, é por produção de substâncias que são realmente procoagulantes que podem levar à trombose. Então, isso que você comentou. Acho que o raciocínio tem que ser bastante amplo na investigação de trombose. E aí a gente entra numa outra seara, que é a seara de pacientes que possam ter outras patologias que levam a trombose. Reumatológicas também, vasculites podem levar a tromboses, enfim. E sabe que meu marido, outro dia, falava para ele, nossa, agora eu recebo tanta paciente com história de trombose de olho, trombose do dedinho lá, do pé. Aí ele falou assim para mim, Loreta, sabe qual é o problema? Uma grande parte dessas tromboses nem seria diagnosticada, é que o exame de imagem melhorou muito, a forma como a gente pesquisa melhorou muito, mas esse tipo de trombose tem um efeito na saúde do paciente, na programação, muito menor. Como é que funciona isso? Você diz assim, em termos Por exemplo, tem uma paciente que teve uma trombose ocular, né? E aí ela cisma que não pode tomar hormônio. Se ela está assistindo, ela sabe quem é. Então, ela cisma. E eu já expliquei para ela, falei assim, mas isso não contraindica. Normalmente uma causa local. Não é? As retinianas são mais de causa local ou doenças metabólicas do que trombofilia. Né? Essas têm que... Então, não seria uma contraindicação formal. É óbvio que cada paciente tem a sua história. E por que essas tromboses de pé também são muito comuns? Aí eu acho que depende de vários fatores. A gente tem atividade física, sim. Atividade excessiva, sim. Já vi maratonistas, sim. Já vi por impacto, a gente não estamos com ortopedistas aqui, mas até já vi um atleta de futebol, a trombose foi originária de um hematoma que acabou comprimindo. Então, assim, diagnosticar trombose, ok.
A questão é sempre a história clínica. Acho que esse é o resumo. Eu lembro, a gente citando da faculdade, não sei se você vai lembrar, tinha um prêmio de cirurgia que era no 3º ou no 4º ano. O meu grupo ganhou o prêmio com o Badur. Era uma trombose mesentérica. E olha só que, lembrei! Olha que interessante. E sabe por que ganhou o prêmio? Porque era considerado muito raro. Era considerado muito raro fazer o diagnóstico de trombose mesentérica e o paciente sobreviver. Hoje é uma urgência quando chega no PA, então tem muito a ver com o seu esposo é vascular, chega lá e fala, isso aqui pode ser um aneurisma, mas pode ser uma trombose também. A atuação rápida talvez não precise nem levar à cirurgia, né? E diminuir a mortalidade. Quanto maior a extensão de uma trombose mesentérica, maior o risco de vida. E eu lembro que no 3º ano, então estou falando aí de 92, 93, ganhou um prêmio, a gente estudou porque era considerado raro. Verdade. Então melhorou muito a acurácia do diagnóstico. A gente também teve isso na pneumo e falou assim, olha, dor torácica, um derrame pleural que você não sabe o que é, pode ser uma embolia pulmonar. Então, acho que melhorou o raciocínio. E aí a gente viu que no passado se perdia muito paciente porque não se fazia diagnóstico. Disso. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, que acho que é prático para os pacientes. Todo mundo um dia na vida vai passar por uma cirurgia pequena, uma cirurgia grande. A chance de alguém passar por uma cirurgia, eu não sei a porcentagem, mas é alta. Se for pensar em cirurgia ortopédica, cirurgia geral, ginecológica, enfim, a gente vê muitas vezes, a gente ouve, tal paciente fez uma cirurgia, não deram clexane, não deram nenhuma profilaxia para a trombose, o paciente teve um tromboembolismo pulmonar e morreu. A gente ouve isso, antes ouvia mais, hoje a gente ouve menos, mas a gente percebe que em cirurgias oncológicas grandes, que no caso a gente deixa um mês o paciente, pelo menos um mês com anticoagulação profilática. Você anticoagula um mês antes? Não, pós-operatório. Pós-operatório. Um mês. E eu vejo que às vezes tem paciente que vem com a gente, que passou por cirurgia grande e tomou 5 dias de clexane e deram alta sem clexane. Então, essa é a história. Aí o paciente faz uma cirurgia e aí eventualmente tem uma trombose e fala assim, nós tem que procurar o hemato, você deve ter alguma coisa de errado. A culpa não é minha aqui. Não, aí você faz o exame e fala, olha, não tem história, não tem nada, devolve e fala, olha, aqui não achamos nada. Porque isso que o Ronaldo está falando é muito importante. Cada cirurgia, pela sua extensão, uma cirurgia pelo porte. Então, uma cirurgia plástica de 8 horas, imagina o que você... Então, tem que ficar anticoagulada. A anticoagulação plena ou a profilaxia posterior, ela tem que ser proporcional ao risco. Então, cirurgias ortopédicas têm um risco trombótico muito maior. E não é só a cirurgia, a imobilidade também. Porque a imobilidade confere um risco maior de trombose também. Então, às vezes, uma cirurgia que limita a movimentação, o paciente vai ficar lá com um RoboFoot, às vezes a cirurgia nem foi tão grande, mas há uma limitação do fluxo, uma lentificação do fluxo. Tem que manter. Esse paciente tem que ser mantido com uma dose profilática. Porque o que acontece no hospital, né, Arnaldo? O que acontece, a gente tem uma prevenção de trombose pré e perioperatória, mas não tem pós-operatória. Então, o que eu vejo, por exemplo, nas minhas cirurgias são curtas. Eu faço esterectomia, faço pólipo. Eu não suspendo o hormônio, porque eu não preciso, porque são portes menores. O tempo cirúrgico é baixo. As pacientes usam meia e o estímulo, o sequel, pneumático. Então, não preciso. Mas eu vejo cirurgias maiores, ortopédicas principalmente, que o paciente vem, elas vêm de muleta e não estão, e o RoboFoot não estão sendo... usando anticoagulação não estão sendo profilática. Então, lógico, não é uma receita de bolo, sim. Mas dependendo da patologia que você tem, ainda mais quando ele está comentando. Então, veja, uma cirurgia oncológica, ela inclui risco. Primeiro, o próprio tumor. São horas de cirurgia. Segundo, a extensão da cirurgia. Dependendo se existe ainda um outro fator de risco, é extremamente adequado você manter até onde o paciente estiver com controle da doença, numa boa recuperação da cirurgia, está corretíssimo. E você, eu sei que vai indicar, né? Lógico, você opera tumor. Você contraindica ou você manda fazer a suspensão do anticoncepcional ou da reposição para toda a cirurgia? Não, né? Não. A questão é proporcional hoje ao que você falou. A ação do pós-operatório imediato, existe uma comissão em qualquer hospital que a gente frequenta. Se você, por algum médico chegar e falar assim, não deixar uma profilaxia de trombose, alguém vai avisar você e falar, olha,
né? Temos que você tem que preencher, lembra? Então, isso está muito claro. Por que isso? Porque era uma causa de mortalidade grande, as cirurgias eram bem-sucedidas e, de repente, o paciente... Mas é que eu vejo muita gente suspender a reposição hormonal de uma mulher para operar coisas que, assim, eu considero pequenas. Por isso que eu estou te perguntando. Acho que o grande segredo é muito mais no que você vai fazer no pós do que antes. Nossa, adorei. A menos, mas na maior parte das vezes é isso. A menos que tenha um outro risco muito, muito grande associado ao que a gente está falando. Cada paciente é lógico. Né? Mas o que eu vejo de interessante é que o hospital, ele tem o que eles falaram. Quando você interna um paciente para fazer uma cirurgia, e hoje em dia ninguém mais faz prescrição na mão, é tudo no computador, ele solta, assim, você precisa fazer prevenção. Exato. Por quê? Eles não estão só preocupados com o paciente, porque se o paciente tiver qualquer evento tromboembólico internado e vier a falecer, o processo é para o hospital. Então, eles também fazem para se defender. Tanto é que não existe também um protocolo que você possa usar coagulação profilática. Quantos dias de pós-operatório? Fica por conta do cirurgião. Por quê? Recebeu alta, agora é com o cirurgião. Isso. Alguns hospitais estão dando uma sugestão. Olha, e a gente, é lógico, você faz uma área, por exemplo, eu trabalho com doenças peritoneais, que é um capítulo à parte dentro da cirurgia oncológica. São cirurgias complexas, grandes, com risco de complicação. Os pacientes vão ficar 30 dias com anticoagulação profilática, vão se movimentar, a gente usa enoxaparina, e a gente já sabe isso, e todo mundo que faz carcinomatose peritoneal sabe isso. Mas, eventualmente, um paciente com uma cirurgia intermediária, talvez um paciente mais obeso, talvez ele esteja na casa dele, não esteja protegido adequadamente. Acho que essa live, esse podcast, gente, quem vai ser operado, discuta com o seu cirurgião, com o seu ginecologista, enfim, com quem for operar, quantos dias no pós-operatório deve receber anticoagulação. E se o cirurgião tiver dúvida, ou se o paciente ou a família tiver dúvida, conversa com o hematologista. Porque eu vejo muita gente em pós-operatório que está que não está protegido, desprotegido. E a gente, às vezes, fala, olha, tinha que ter tomado, até já passou um tempo, mas enfim. E isso é um aspecto importante. E outra, havia a questão do preço. Hoje a enoxaparina é mais acessível. E também os inibidores de fator 10, a gente usa varfarina em situações menos comuns, né, em pacientes com mais difícil anticoagulação. Então, essa anticoagulação oral que a gente usa hoje, você não precisa usar nenhum método, e não há um método... Existe método laboratorial, mas você não monitorando, mas você pode usar com bastante segurança. Então, isso que o Arnaldo está falando é importante. Às vezes, se o paciente não tem mais risco hemorrágico na cirurgia, mas há um risco de trombose, você pode estender um pouco mais de tempo a profilaxia da trombose, né? Retornar esse paciente, chegar a ver esse paciente depois no retorno no pós-operatório, para saber se é um momento adequado de suspender a anticoagulação. É óbvio que isso é muito individualizado, cada caso, cada cirurgia, mas esse é um aspecto importante. Viu? A complicação pós-tardia não é incomum. Outra pergunta para vocês. Viajar de avião. Olha lá, vai substituir o Lucas. Mês que vem você está aqui no lugar do Lucas. Outra pergunta. Viajar de avião. A gente sempre... Eu opero muita gente que vem como eu faço doenças peritoneais, eu recebo gente do Brasil inteiro. E esses pacientes vão voltar de avião, muito provavelmente. E como volta até com 30 dias, eu peço para tomar o Clexane, obviamente, para poder voltar. Mas assim, 3 perguntas para vocês. Quem tem trombofilia e viaja de avião, tem que tomar Clexane? Eu vou falar enoxaparina porque eu não tenho conflito de interesse com... Sim. Tá. Quem tem? Então, assim, pós-operatório, vai viajar de avião, viagem longa, viagem curta, quem precisa tomar enoxaparina? Quem precisa fazer prevenção de trombose quando viaja de avião? Essa é a pergunta. Então, existe uma especialidade agora que é a medicina em aerodinâmica. Aeroespacial. Porque o que acontece? Existe uma questão de pressurização de cabine, existe uma questão de imobilização, você está lá numa econômica. Então, o espaço é menor. Quais são os riscos? Tempo de voo. Né? Então, se a gente for falar só do voo em si, quem tem trombofilia, a gente faz profilaxia sempre. Sim. E por que é interessante a enoxaparina, no meu entender, mais do que o anticoagulante oral? Porque é a meia-vida. Isso mesmo quando a gente está falando, por exemplo, na profilaxia pós-cirúrgica.
Se tiver algum sangramento, você suspendeu, não tem mais enoxaparina circulante 24 horas depois. Com os inibidores de fator 10, por exemplo, esse efeito é por mais ou menos 2, 3 dias. No caso da varfarina, até 7 dias. Bastante. É bastante, então tem um efeito cumulativo. Então é muito mais fácil o manuseio. Então, liberou uma receita, está indo para os Estados Unidos ou vai voltar para uma viagem longa, toma no dia da viagem... Antes, na ida e na volta, é um bom jeito de estar protegido. É um paciente de mais risco, pode usar mais 2, 3 dias, se for o caso. Mas se eu não sou de risco e tenho mais de 40 anos, tomo anticoncepcional, eu sempre mando, se a viagem é mais de 8 horas, usar meia elástica. Então, eu sou neurótica. E meia, levantar durante o voo, tomar bastante líquido, isso são coisas... A pessoa desidrata muitas vezes no voo, então num voo longo, mas agora, na trombofilia, a gente previne sempre. Usa a profilaxia sempre. Tá, Arnaldo, você já perguntou demais. Agora eu vou perguntar para você. Explica pra gente o que é a doença peritoneal. Eu tenho um tumor de ovário, que é o que eu mais tenho contato. Os tumores de ovário, eles são muito maledetos nesse sentido, porque mesmo se eu fizer um controle ultrassonográfico contínuo, eu vou perder o momento do diagnóstico, né? Diferente de uma mamografia. Muita gente opera tumor de ovário só tirando o ovário, não fazendo o acompanhamento. E depois essas pacientes acabam vindo com as lesões do ovário no peritônio. Por que existem tumores que vão se disseminar no peritônio e por que você precisa tirar o peritônio? O peritônio é uma camada, né, como se fosse... Eu sempre falo que é tipo um celofane que vai envolvendo os órgãos e a cavidade, que você vai tirando, que exige uma habilidade cirúrgica absurda, um treino maior ainda. Então, é uma super especialização isso que você faz. Como é que você explica para o público leigo ou para um médico que não tem esse conhecimento profundo essa patologia? O peritônio, como você bem disse, é uma membrana que reveste quase todas as vísceras. Por que quase todas? No caso dos ovários, os ovários não têm peritônio. Por quê? Porque o ovário precisa ovular, a tuba precisa receber o ovário para que o espermatozoide chegue e tenha vida. Então, o ovário, ele é um dos poucos órgãos que não tem peritônio. O tumor do ovário, ele nasce muitas vezes já na superfície do ovário e ele acaba como... O tumor de ovário, ele ovula, como se fosse uma ovulação. Ele acaba descamando dentro da cavidade peritoneal. Dentro da cavidade peritoneal, a gente tem um líquido que segue um sentido horário. O que esse líquido faz? É um líquidozinho que ele lubrifica as estruturas internas para que não tenha aderência. Então, quando cai uma célula tumoral dentro da cavidade peritoneal, ele vai surfar como se fosse uma prancha de surf, a celulinha tumoral cai lá e sobe em direção ao fígado, depois desce para o delgado, depois sobe para o baço, depois desce, fica surfando na cavidade e acaba espalhando. Nós sabemos que 75% das pacientes que têm câncer de ovário vão ter disseminação peritoneal já no diagnóstico do tumor. Porque o ovário não tem peritônio. O peritônio protege contra a disseminação. Então, isso que você colocou, o motivo. Outra coisa interessante é que eu falo que quando eu atendo mulher, o ovário nem sempre é o vilão. Às vezes, o ovário é a vítima. Então, às vezes, chega para mim paciente operada, e foi no ginecologista, tinha 2 massas no ovário, o ginecologista foi lá, fez uma incisão de cesárea, tirou o útero, tirou os ovários, as tubas, e vem tumor mucinoso ovariano, a gente pede um exame complementar, era um tumor de apêndice com disseminação peritoneal. Então, que a gente chama de Krukenberg, que é um nome específico que se dá para essas lesões ovarianas quando o ovário é vítima, não é vilão. Então, a primeira lição que fica é: câncer de ovário não tem prevenção. A única forma de prevenir câncer de ovário são as pacientes que têm mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, que não tiveram tumor no ovário, elas vão fazer a retirada dos ovários e das tubas de maneira profilática. É a única situação. Isso não serve para quem não tem BRCA. Então, não dá para fazer uma oforectomia profilática, retirar o ovário profilaticamente. Por quê? Se você não tem a mutação, não vai adiantar nada, mesmo porque tem uma coisa que as pessoas não sabem muito. Quando o ovário nasce na embriologia, ele nasce no polo inferior do rim. O ovário vai descer para a pelve e no homem o testículo vai descer para a bolsa. E nesse caminho, às vezes, sobra celulinha.
Então, nessa situação, mesmo quem tira o ovário profilático com BRCA1 e BRCA2, pode ter um câncer ginecológico primário de peritônio, porque sobrou alguma célula. Então, mesmo as pacientes que têm BRCA mutada, se ela, como a Angelina Jolie, que ela fala publicamente, ela tirou os ovários e as tubas, diminui muito o risco dela ter câncer de ovário e tuba. Mas, mesmo assim, ela ainda tem um risco de ter câncer primário de peritônio, porque pode ter sobrado uma celulinha quando, na fase embrionária, o ovário desceu do polo inferior do rim e foi para a pelve. Nossa, eu não sabia disso. A Hemato tem uma história pré-oncologia que é chamada epigenética, né? Uhum. Quando você fez o genoma e você imaginou que você ia fazer um exoma e achar que todas as mutações genéticas estariam lá sendo descritas, né? Sequências de bases e falar assim, bom, essa aqui é do diabetes, essa aqui é do tumor de ovário, aqui está a história familiar de Alzheimer. Não é assim que funciona, é muito mais complexo do que isso. A epigenética, a sequência, é você ter um mecanismo de genes que estão lá, proto-oncogenes que estão lá dormindo e, eventualmente, o estímulo desses genes são deflagrados durante a vida. É uma causa multifatorial. A gente tem que gravar uma série de podcasts para explicar de oncologia, mas essa é a explicação, porque alguns cânceres têm uma história familiar muito importante, outras estão relacionadas aos nossos hábitos e outras, mesmo tomando todas essas prevenções. Se você foi você escolhido... fez uma né? Pesquisou uma alteração genética, tem uma história familiar, foi lá, interviu, tirou a célula, tirou o tecido e mesmo assim pode surgir um tumor, porque às vezes há uma sequência de genes ali que estão dormindo e eventualmente em algum momento da vida, se você pegar o envelhecimento, é um desses deflagradores. Se você pegar e biopsiar a próstata de um paciente de 100 anos, qualquer pessoa de 100 anos provavelmente vai ter já uma alteração, um tumorzinho da próstata. Viver é cancerígeno, né? Viver é cancerígeno? Viver é cancerígeno. Ah, vou começar a usar essa frase. Viver é cancerígeno. Não. E o câncer é a proposta de se viver eternamente, né? Das células se viver eternamente. Eu sempre falo que a gente tem que se autodestruir em algum momento. Loreto, antes de você... Eu vi que você falou caso clínico. Vou contar um caso clínico que eu estou vivendo. Veio uma médica pedir minha ajuda para defendê-la no CRM. O que aconteceu? A paciente tinha a mutação do BRCA1 e tinha a mutação do BRCA1 e a médica fez uma salpingoforectomia profilática bilateral. E a paciente desenvolveu um câncer, que eles falam câncer primário de ovário, 3 anos depois, e alguém falou para a paciente que a médica operou errado, que deixou um pedacinho do ovário. Ai, quem foi esse? Não vou falar. Era um médico ginecologista. Era a médica ginecologista, esse outro colega é ginecologista, não são daqui de São Paulo, são de outro estado, e eu vou ajudar, eu vou ser o perito dela. O que acontece? Ele não sabia que, isso que eu expliquei, da descida do período embrionário do ovário. E a gente sabe que hoje, quando eu vejo, vira e mexe, vem no meu consultório pacientes falando assim, estou com câncer de ovário. Aí você vai ver a tomografia, o ultrassom, os ovários são pequenininhos. Aí faz a biópsia do peritônio, vem carcinoma seroso de alto grau e todo mundo joga no mesmo balaio de gato. Molecularmente e do ponto de vista de prognóstico, o tumor, existem 3 tipos de tumor que todo mundo chama de ovário. Tubo uterina, ovário e peritônio. Essa paciente, que estão falando que houve um erro da médica ao retirar os ovários, desenvolveu um câncer de peritônio. Por que ela desenvolveu um câncer de peritônio? Nessas celulinhas. Nós conseguimos, a médica tinha guardado a vídeo da operação e você vê que foi tirado o ovário inteirinho, não sobrou nenhum tequinho. Então esse caso está ganho. A gente tem como documentar isso. Mas olha só a dor de cabeça e a tristeza. E foi um médico que falou isso. Então, o que eu sugiro? Ele devia ficar de castigo. O que eu sugiro? Quando vocês forem fazer uma salpingoforectomia profilática, isola o infundíbulo, que é a parte onde vem a artéria e a veia, tira com margem, fotografa, documenta e dá na mão do paciente. E sempre tem que falar que, mesmo tirando, tem risco de desenvolver tumor primário mileriano de peritônio devido às célulazinhas. Assim não acontece esse tipo de mala interpretação. E eu vou aproveitar que você falou disso. Hoje em dia, antigamente a gente fazia laqueadura, né? A gente cortava só o meio da tuba e estava feita a laqueadura. Hoje em dia, quando a mulher já não quer mais, está com a prole constituída, tira-se a tuba, porque tecnicamente dizem que isto diminui o câncer de ovário. Isso é verdade ou não?
Existe uma teoria chamada teoria de Kurman. É um patologista que estudou isso. Que você acaba dizendo que o tumor, parece que o tumor começa na fímbria e o ovário, ele meio que engloba a fímbria. E aí você acaba, essa fímbria, ela acaba... Explica o que é a fímbria. A fímbria é a parte mais distal da tuba, aonde abocanha o óvulo que está solto para poder ter a gravidez. Uhum. O que você tira de implicação prática disso? Quando você vai fazer sua esterectomia laparoscópica, robótica, aberta, o que for, levanta as fímbrias e tira todas as fímbrias. Eu já vi, às vezes, um colega fazendo uma esterectomia e ele estava deixando fímbria grudada no ovário. Então, pela teoria de Kurman, as fímbrias têm que ser tiradas. Então, durante a técnica cirúrgica, a recomendação é que o ginecologista ou o cirurgião que for fazer essa cirurgia, ele tenha muito cuidado e retire todas as fímbrias, porque isso, se você for levar em conta essa teoria de Kurman, você minimiza o risco da paciente ter um tumor de ovário nesse ovário que vai ficar lá, porque ela é jovem e não tem indicação de tirar o ovário. Né? Não isenta. É isso que a gente está falando. Nada é 100%. Mas o problema é que não é, às vezes, conversado e gera uma expectativa. Sim. Então, tudo tem que ser muito bem conversado. E o quanto o anticoncepcional diminui o risco de tumor de ovário? Não sei. Não sabe? Não sei. Por que então... Assim... Eu sou cirurgião. O que acontece? Eu sou uma pessoa que eu me atenho esse tipo de situação. Eu vou perguntar para uma ginecologista brilhante como a doutora Lorena. Ela sabe isso muito mais que eu. Ninguém sabe tudo. Porque diminui o número de ovulações dessa mulher. E o fato de você ovular, você tem o ovário, tem um corpo lúteo, ele rompe aquele tecido, na hora que ele cicatriza, ele pode errar. Então, as mulheres que ou tiveram muitos filhos, então elas ficam 9 meses sem ovular, ou tomam anticoncepcional, estatisticamente tem menos tumor de ovário que as pacientes que não tomaram anticoncepcional. O convidado pode fazer pergunta também? Pode. Porque, assim, óbvio, aqui no tumor de ovário, já que a gente está discutindo, você vê uma diferença de comportamento de um câncer de ovário numa mulher jovem do que numa mulher idosa? Se eu vejo... É diferente na mulher jovem, ele é sempre muito mais agressivo. Né? É isso que eu Tem um detalhe, gente. Ai, adoro falar com a Arnalda. Vai, Tem um detalhe. O médico, ele tem que entender de epidemiologia. Vira e mexe, vai no meu consultório, mocinha novinha com carcinomatose peritoneal, fazendo quimioterapia, e o anátomo patológico vem carcinoma seroso de alto grau. E eu vou falar um termo... Eu truco, eu falo, isso não é carcinoma seroso de alto grau. Carcinoma seroso de alto grau de ovário dá depois dos 50 e poucos anos. Mas, mocinha, eu tenho... esse ano foi uns 4, 5 casos que eu vi assim, fazendo químio, e aí o oncologista fala, essa doença é uma doença platino-resistente. Platino-resistente é um conceito da paciente que vai ficar terminal. Aí a paciente é muito jovem, tá na cara que isso não deve ser carcinoma seroso de alto grau. Eu peço revisão de lâmina para patologista experiente e vem carcinoma seroso de baixo grau, que não responde a quimioterapia ou responde muito pouco e que o tratamento é cirurgia radical. E eu vou aproveitar e contar um caso muito estranho relacionado a hormônio e que é um caso que me surpreendeu. Todo mundo tem casos que surpreendem. Se vocês quiserem, tiver tempo, eu vou contar 2 casos estranhérrimos. Eu vou contar esse primeiro caso estranho rapidinho. Veio uma moça para mim que ela era pele e osso, parecia anorexia nervosa grau máximo, com uma barriga gigante e com claudicação intestinal. Ela não conseguia nem comer, que doía. Ou seja, ela veio praticamente morta, ela tinha sido tentada operar várias vezes, e aí um amigo meu, que estuda muito hormônio, falou assim, Arnaldo, esse tumor seroso de baixo grau responde a gestrinona em alta dose. Vamos fazer gestrinona em alta dose. Tacou gestrinona nela. 6 meses depois... Vem no meu consultório, ela chegou para minha secretária e falou assim, não abre a ficha ainda, eu quero ver se ele lembra de mim. Ela sentou, ela falou para mim, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Eu olhei e falei, honestamente, não. Estou 35 quilos mais gorda, eu sou aquela mocinha que veio morrendo aqui. Qual que era o tumor? Tumor seroso de baixo grau. Essa paciente está viva há 10 anos. Ela tem doença, mas ela vive uma vida normal. É porque, normalmente, as pacientes mais jovens, a gente faz o diagnóstico, me parece, mais tardio do que as pacientes idosas. Ou às vezes é mais agressivo também. Tem o carcinoma de células claras. O de células claras, que é associado à endometriose, é um tumor muito ruim. É outro diagnóstico diferencial. Sim, é péssimo. Quem tem câncer de ovário e é jovem tem que ter uma revisão de lâmina com patologista experiente. É que nem tumor mucinoso de ovário. Não existe ou existe rarissimamente. A maioria das vezes é metástase do tumor de apêndice para o ovário.
Então, quem cuida de doença peritoneal tem que saber epidemiologia, estatística. Oncologia de uma maneira geral, sem dúvida. E aí ela ficou maravilhosa? Essa moça, ela tá viva, ela tem doença, mas ela tá viva há 10 anos. Ela leva a vida dela normal. E uma vez por ano tá com gestrinona nela em dose alta. E eu tenho visto outros casos assim. Um outro caso muito estranho que eu vi uma velhinha, e era uma velhinha bem velhinha e tava numa maca. E ninguém queria fazer nada por ela. Não vou falar o hospital, porque é antiético. E aí eu peguei, e eu era bem mais jovem, eu tinha 20 e poucos anos. Mas naquela época você era mais impetuoso. Não, acho que nem é impetuoso. Eu fiquei com dó da velha e eu falei assim, peraí. Não pela dó, você falaria. Eu falaria, eu não vou falar. Aí eu palpei uma bolinha na virilha dela, eu falei, tem um linfonodo pétreo na região inguinal. Aí eu levei para o centro cirúrgico ambulatorial, fiz com anestesia local, tirei o linfonodo que eu achei estranho. E aí, passar 2 dias, o patologista vem correndo atrás de mim. Cadê aquele caso? Cadê aquele caso? Eu falei, olha, uma carcinomatose peritoneal que não tem sítio primário, tá todo mundo, a velhinha vai morrer. Não, é tuberculose. Tuberculose. Eu vi mais outros casos, né? Esse tem um outro. Mas isso é que nem linfoma. Assim, veja, a patologia é um aspecto muito importante e não pode haver economia na patologia. Só para vocês terem uma ideia, no linfoma, quando você citou um linfonodo e muda totalmente o prognóstico, às vezes você está pensando num tumor sólido e existem mais de 60 tipos hoje, assim, de tão complexo que ficou a classificação. Os tratamentos são totalmente diferentes, né? O que eu acho que a gente aproveita num podcast com 3 médicos talvez a mensagem de que as equipes precisam se conversar. Né? Não é incomum um paciente estar passando de um lado para o outro. Olha, pediram para me procurar um cirurgião, não vai um relatório, não pede um contato. Eu acho que o paciente ganha muito e a gente, como médico, ganha muito. Imagina, a paciente é sua há 10 anos, você sabe tudo do prontuário do paciente, da história clínica da família. Isso para, por exemplo, quem é ultra especialista, então, seja na cirurgia, seja na hemato, que é uma área que, quando chega... Às vezes a gente recebe pacientes e fala assim, doutor, eu já passei por todos os médicos, dizem que faltava passar num hematologista porque vê doenças estranhas e raras. Então, mandam, às vezes mesmo... É muito importante, eu acho que esse contato. Então, acho que essa questão, confiar num patologista também, né? Para a gente, existem centros fora do Brasil que, se, por exemplo, vem um lado de uma biópsia, uma suspeita de uma neoplasia, 2 patologistas laudo. Se o laudo não for igual, vai para um terceiro. Porque é comum ter uma questão de interpretação mais difícil. Estou falando principalmente em casos incomuns, né? Onde a patologia vai ser determinante na conduta terapêutica e não no sucesso. Teve uma paciente minha que me ligou, ela mora no Nordeste, ele sabe do que eu estou falando. Ela me ligou assim, minha prima teve câncer de ovário e voltou tudo de novo. A minha visão foi assim, meu Deus, vai morrer. Foi essa a minha visão. Aí eu falei assim, fulana, eu só conheço uma pessoa que pode te ajudar. Aí eu liguei para o Arnaldo, falei, você estava fora, né? Aí passei o telefone, o Arnaldo foi lá, tirou todo o peritônio de toda a carcinomatose dessa mulher. Então, acho que não é só isso. A gente, como médicos, tem que pegar o paciente e oferecer para o paciente a melhor pessoa que você conhece naquele mundo. E não simplesmente falar assim, olha, procura um cirurgião oncológico. Então, você tem que ter referências na sua vida, né? Eu tenho muitas referências na minha vida de pessoas que eu ligo, igual eu ligo para você quando está com a ferritina baixa, para dar um suporte nesse sentido. Então, o que falta é essa, vou dizer, amizade entre as pessoas, confiança, criar uma rede de pessoas que você confia para cada especialidade. Acho que isso é muito importante. Essa questão. Você ia falar de bariátrica aí, por exemplo? Bariátrica é uma coisa... Por que os pacientes fazem bariátrica e estão tomando reposição vitamínica via oral e depois passam boa parte da sua vida anêmica tendo que fazer reposição? Não é isso? Isso não acontece no seu dia a dia ou não? Não. Mas assim, não chegam pacientes para você rodando? Para mim, chegam muitos, assim... Normalmente, porque os pacientes que fazem bariátrica fazem nas equipes multidisciplinares que eu mando. O que chega para mim muito é a tal da ferritina alta, né, que está inflamada. Então, assim, as pessoas pegam a ferritina e falam que a ferritina alta, a pessoa está inflamada, né? E aí, assim, eu perco muito tempo tendo que explicar para o paciente que não é bem assim. Acho que ou ao contrário também. A ferritina está 30...
40 e as pessoas querem repor ferro com uma hemoglobina de 13,8. Que acha que o cabelo vai ficar melhor, que a unha vai ficar melhor. Então, a questão, a ferritina é uma proteína produzida pelo fígado e é o único marcador confiável de estoque de ferro junto com a saturação de transferrina. O ferro, paradoxalmente, nos agrega muito pouco. Eu sempre falo isso, porque eu aprendi isso com a endócrino. O ferro agrega muito pouco. A ferritina sempre foi pesquisada para ver estoque baixo de ferro e é a condição clínica mais comum do mundo. Do mundo é ferritina baixa, que pode levar a anemia ferropriva. A anemia ferropriva não vira leucemia, é importante ajudar esses podcasts para tirar essas dúvidas. Uma anemia como essa não leva a leucemia é um evento isolado. Porém, muitas mulheres vivem, Loreto, na nossa cidade, em São Paulo, anêmicas há anos, menstruando bastante. Sangramento. E às vezes não vejo compadecimento de falar assim, olha, eu tomo reposição de ferro, já vi oral, não aguento mais, eu tô com uma gastrite. E ninguém perguntou quanto ela menstrua. Porque falou, não, desde o início da minha menstruação foi assim, desde a menarquia foi assim. Ela acha que é normal. E ela acha que é normal. Então, esse é um aspecto importante, a deficiência de ferro, que pode ser reposta via oral ou injetável, principalmente o injetável na questão da intolerância. Hoje a gente tem reposições de ferro injetável melhores, que você pode fazer menos aplicações. Agora, a ferritina elevada, ela começou a ser pedida de um tempo para cá, é uma proteína produzida no fígado e uma proteína de fase aguda. Então, você imagina, se eu colher ferritina depois de uma cirurgia de 8 horas do Arnaldo, óbvio que a ferritina vai dar alta. Então, a ferritina tem que estar dentro de um contexto, primeiro. Ela tem que ser pedida não durante uma infecção de dengue, porque ela vai estar alta sempre. O que tem que chamar a atenção do médico é a ferritina elevada com a saturação de transferrina elevada. Quando isso acontece, a gente pode estar frente a um quadro de hemocromatose primária. O que é uma hemocromatose primária? É o paciente que tem uma mutação dos 3 genes HFE e esses pacientes absorvem mais ferro da dieta do que uma pessoa que não tem essa mutação. Isso ao longo do tempo, a pessoa nasce com isso, a maior parte dos pacientes estão circulando por aí não sabem que tem, e isso pode levar a um acúmulo de ferro, e essa ferritina elevada, se acumular nos tecidos, no fígado, no coração, associada a outras questões, podem aumentar a morbimortalidade. Quanto é a ferritina alta? Então, a gente começa... a dica não necessariamente é o nível de ferritina, mas é assim, ferritinas acima de 1000, com saturação de transferrina alta, tem que se desconfiar disso. Ferritinas acima de 1000, um paciente que está obeso, dislipidêmico, hipertenso, com gordura abdominal, com uma estatose hepática e com saturação de transferrina normal, esse provavelmente tem uma síndrome metabólica. Não adianta fazer sangria, porque a ferritina vai abaixar, mas todos os fatores de risco de questão cardiovascular estão lá. Então, porque eu pego então, a síndrome metabólica e a ferritina elevada andam juntas. Não, porque às vezes você pega assim, a ferritina de 500, hemoglobina de 8, uma homocisteína de 12. As pessoas falam assim, tá inflamada. Eu falo, não, filha, você usa Mirena, você não menstrua. Você vai ter uma ferritina mais alta, quase de homem, com uma hemoglobina alta, né? Então, é isso que falta para o médico que acha que estuda a inflamação das pessoas, ver o contexto. E aí, na triagem, o ultrassom de abdômen é o exame mais sensível e tão prático para ver estatose hepática. Uma estatose hepática leve é muito comum, depois dos 40, 45 anos de idade. Estatoses moderadas e acentuadas tem que ir para o hepatologista. O paciente toma um medicamento, tem uma insuficiência hepática e não sabia que tinha uma estatose hepática. Agora, se o paciente tiver uma ferritina elevada, com uma saturação de transferrina alta, o gold standard para a gente saber se esse paciente está tendo acúmulo de ferro é a ressonância magnética, seja do fígado ou do coração, com índice de ferro hepático. Porque aí você vai ver acúmulo de ferro nos tecidos, e aí esses sim, pacientes vão se beneficiar de sangrias terapêuticas e eventualmente de quelantes de ferro, que são disponíveis no SUS, inclusive. Sim. Mas a quantidade de pacientes que chegam no consultório, a qual foi pedida a ferritina junto com outros exames de rotina, sendo que não estavam dentro de um contexto, é importante. E tem que descartar as doenças hepáticas, tem que descartar etilismo, tem que descartar hepatite B, hepatite C e outras infecções crônicas que também culminam com a elevação de ferritina. Então, ela tem que estar dentro do contexto. Um lúpico vai ter ferritina elevada, quem tiver artrite reumatoide vai ter... que agora todo mundo é inflamado, gente. Todo mundo é inflamado. Tem que estar dentro de um contexto, mas eu acho que é importante dentro da prática
no seu podcast aí, desses colegas e pacientes, essa é uma estratégia importante aí, talvez, no dia a dia. E o ferro, os seus pacientes são anêmicos, né? Ficam. Pós-operatório fica. Deve ficar, coitadinho. Quanto é uma ferritina baixa para você? Eu nem peço ferritina. Não, é verdade. Eu vejo a hemoglobina. Até no pós-operatório, a hemoglobina um pouco baixa, o sangue fica mais fluido. Diminui o risco, a viscosidade do sangue diminui e dá menos risco de trombose. Se o indivíduo tiver estoque bom e uma hematopoiese normal, em qualquer pós-operatório o paciente vai recuperar. Sim. Né? A menos que tenha uma hemorragia aguda e aí, assim, quedas muito bruscas, né, do nível de hemoglobina vão se corrigir com transfusão, se for o caso, né, em situações extremas. Mas acho que não é como eu não vejo cirurgiões ficar pedindo... Eu vejo de ferro. Mas eu vejo muito clínico pedindo... Eu vejo sabe o que eu vejo, gente? Chega no meu consultório o paciente que precisa ser operado. Então, eu tenho que focar. Eu tenho que entender o caso. Aí vem com uma lista do nutrólogo. É uma lista, tem molibdênio, tem... Eu falo, eu nem sei para que serve aquilo. Então, aquilo me incomoda um pouco, porque aquilo desvia o meu foco. Então, eu falo, gente, eu nem sei porque pediram isso. Eu não entendo. Então, outro dia eu estava vendo um negócio no Instagram, aí era um congresso de endocrinologistas, aí a médica que estava entrevistando falou assim, as coisas. qual a maior picaretagem eu já vi isso que você já viu na sua área? Gente, imagina esse negócio de inflamação, de não sei o quê, e essas pessoas estão vendendo... Que é como que você pegue, como se você pegasse desse um remédio e 1 mais 1 é 2 e que isso vai garantir que você não vai ficar doente, então vai repor um monte de coisa. E às vezes eu nem sei se aquilo tem implicação ou não. Quem tem que entender disso são os clínicos, os geriatras, os ginecologistas. Então a gente vê um monte de exame estranho que eu falo, nem sei para que serve isso. Eu nunca nem pedi esse tipo de exame. Eu acho que a mensagem que fica... A solicitação do exame e a alteração do exame que seja detectada tem que ser explicada para o paciente. Estou pedindo por isso e se vier alterado, porque muitos pacientes chegam realmente muito impressionados. E alguns, de fato, têm hemocromatose. É um diagnóstico que, às vezes, a gente faz com 40, 50 anos de idade, porque o paciente nasce com isso. Mas, no caso de mulheres, por exemplo, menstruando, elas já fazem uma sangria mensal e vão descobrir um nível de ferritina elevado depois de um tempo. Mas é uma prática impressionante. Os ginecologistas pedem para todos. Assim mesmo. Rony, vou te falar uma outra. Vira e mexe, vem no meu consultório assim. O que você tem? Não tenho nada. Você vai à história, não tem nada. Eu estou com CA19,9 alto. Pediram. Alguém pediu CA125. CA125, CA19,9. Então, a gente começou esse podcast, eu falei do livro do Dr. José Ramos Júnior. Quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Então eu falo, por que a pessoa pediu um CEA, um CA19,9, um CA125, se a pessoa não tem um tumor no contexto clínico? Então o que acontece? Às vezes vem um pouco alto e também já teve gente que ganhou na loto. Eu já vi uma vez uma mulher, falou para mim, não sinto nada, eu tô com um CA125 de 1.000, a médica pediu e realmente tinha lá, mas deu muita sorte. Mas é 1 em 1 milhão. Não é a regra. Não é a regra. Eu lido com o público um pouco assim, que eles falam assim, não, mas o outro médico pediu, eu quero pedir. Então, eu cheguei num ponto que assim, eu nem discuto, eu dou o exame para elas. E no dia a dia, assim, quando elas vêm, assim, eu falo, olha, esse exame foi pedido, mas ele não quer dizer muita coisa. Se ele vier muito alto, a gente vai se preocupar. Mas se ele vier intermediário, eu não preciso me preocupar com nada. Mas eu, por exemplo, peço porque é marcador de endometriose para minhas pacientes. 25, sim. É que eu acho que o gineco ele tem um papel importante como clínico da mulher. Então, se ele fosse clínico da mulher, né? Que muitos de nós não trabalham como clínico da mulher, trabalham como meros coletores de papa e visualizadores de mamografia. Uma grande parte, posso falar isso, porque as pessoas não perdem tempo hoje conversando com o paciente. Porque o que eu mais perco tempo, na verdade não é uma perda, né? Tempo, não. É perguntando. Né? As pacientes já chegam assim, tá aqui o exame. Principalmente as que vão de primeira vez. Eu falei, não, eu não olho o exame. Eu falei, primeiro a gente conversa. E só de conversar você faz diagnóstico. Não, eu acho que é isso. A mensagem que fica, acho que quando a gente faz um podcast de saúde, ele tem que estar destinado à informação, né? Não é crítica, ninguém é melhor do que ninguém, mas acho que informação, trazer o raciocínio e trazer as especialidades próximas. Acho que essa é a ideia, né? De alguma maneira, nem sabia que ia te encontrar hoje, prazer de te encontrar hoje. Ai, não falei pra você. Mas
Mas trazer a proximidade entre as especialidades. Acho que todas as áreas estão se desenvolvendo tanto e podem agregar qualidade de vida para todos os nossos pacientes. Né? Eu acho que assim, esse pessoal mais jovem que está se formando, eles têm que aprender uma coisa com a gente, que a gente aprendeu com nossos professores, como Bergamo, né? Como Badur, como 1 milhão de médicos que ensinaram a gente ao longo da nossa faculdade, que a história e o exame físico não podem ser substituídos por exames. Sem dúvida. Então, tem médico, o Lucas sempre fala isso, que não tem nem maca no consultório. Então, não olha. Eu atendo muita mulher e falo assim, mas doutora... Eu falei assim, não, vamos examinar. Ah, mas ninguém me examina, pede tudo no laboratório. Eu falei, não existe isso. Eu falei, tem que olhar a vagina, tem que olhar a uretra, tem que fazer a colposcopia. Eu faço ultrassom transvaginal, mama, eu faço tireoide, porque eu faço, ajudo lá na endócrina, aprendi a fazer ultrassom de tireoide, faço... E o que acontece? Eu acho um monte de nódulo de tireoide. Aí eu falo para o paciente, você tem um nódulo, que não quer dizer nada. Mas tem muito ginecologista que pede os exames e não olha o paciente, não ouve, né? E acho que esse povo mais novo tem que aprender que a inteligência artificial talvez ultrapasse a nossa qualidade porque a gente está deixando de examinar o paciente. Só por isso, né? A gente está abrindo um flanco, né? Porque eu acho que é isso. Porque a inteligência não é capaz de fazer a história toda. Ela não é capaz de olhar o paciente e sentir o paciente. Ela só vai criar um algoritmo em cima de informação, se você não tiver informação. Você não sabe. Você sabe que em câncer de próstata, eu fui recentemente conversar com um patologista, a inteligência artificial já está no câncer de próstata. O patologista só checa, mas o próprio inteligência artificial, ele já tem os softwares de reconhecimento de Gleason, já solta automático. Então, um ou outro caso que o patologista tem que olhar, porque ele já consegue fazer o diagnóstico de câncer de próstata. A inteligência artificial, em muitas áreas, isso está entrando. Mas o que você está querendo dizer, que eu acho que é o mais importante, é que o paciente tem que estar no centro das nossas atenções. Então, quando o paciente está no centro da atenção, você vai usar de todas as ferramentas que você tem para ajudar esse paciente. E as principais ferramentas são a história, o exame físico, o acolhimento, conversar com o paciente, pedir os exames que realmente são importantes, tecer um diagnóstico, um tratamento e, se precisar, pedir ajuda de colegas de outras áreas que possam atuar e que o paciente vá bem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E eu acho que todo mundo tem que ter um cirurgião oncológico para chamar de seu, Dr. Arnaldo. Obrigado. E um hematologista para chamar de seu, que é o Dr. Renato Centroni. Eu também tenho a Heloísa, eu sempre encho o saco da Heloísa, mas a Heloísa é mais confusa. Eu ligo, ela não me atende. Já deixei a reclamação aqui, por isso que eu ligo para o Renato. É do lado do podcast, meu mano. E eu queria agradecer vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Arnaldo, eu quero que você diga onde você opera, onde você é referência, o seu Instagram, o telefone da sua casa. Dou também, não tem problema. Eu opero basicamente em 2 hospitais, na Beneficência Portuguesa, tanto no Hospital BP quanto no BP Mirante, e no Hospital Israelita Albert Einstein. Eu opero em outros hospitais, mas os que eu mais opero são esses. O meu Instagram é... Eu não sei. Nem usa. Ai, meu Deus, que vergonha. Não, eu sei, é que eu não sei. Aonde é seu consultório? Meu consultório é na Avenida Santo Amaro, 1149. Meu consultório é perto do... É entre Afonso Braz e a Baltazar da Veiga. Nossa, a gente está muito próximo, então. Onde é seu consultório? Eu estou no IOSP do Santa Paula, ali, né? O Instituto de Oncologia do Santa Paula. Ah, você está no Santa Paula. Ó, o meu Instagram é Arnaldo Urbano Ruiz, _Hypec. O que é isso? Hypec é químio quente na barriga. Ah, é que a gente faz umas químio quente na barriga. É Arnaldo Urbano Ruiz. Como você sabe muito bem, os sobrenomes espanhóis e latinos, o primeiro é o do pai, o segundo é da mãe. O seu também é assim? Eu fiquei com o mesmo nome do meu pai. Meu pai é Urbano Ruiz, porque meu avô é Urbano Arrabal, e minha avó é Ruiz Fernandes. Meu pai é filho de espanhóis. Então, o pessoal me chama de Ruiz, mas eu sou Urbano. Eu sou Canivilo, por isso que o meu Canivilo vem antes do meu Salas, que é o da minha mãe. Exatamente. E o seu? O meu espanhol é isso? O meu espanhol tá no meio da minha mãe, Renato Torres Cassana Centroni. E a gente tem uma coisa em comum, gente. A minha família é de um vilarejinho na Itália minúsculo e a família do pai dele também. De Polignana Mari. Tem quantos habitantes? 18 mil habitantes. Não tem mais que isso, é mesmo. 18 mil habitantes. E acho que
já faz uns 100 anos. Então vocês são primos. Somos primos. A chance de ter uma parentesco é grande. Não é pequena. Bom, eu pertenço ao grupo DAS Oncologia. Eu fico próximo ali na Santo Amaro, não vou lembrar o número, mas fica no DAS Oncologia, no Instituto de Oncologia de Santa Paula, que fica na Santo Amaro. Meu Instagram é Renato Centrone, tem lá o telefone para consultas. Meu LinkedIn também está lá. No LinkedIn talvez tenham acesso ao currículo Lattes, enfim. Mas agradeço demais o convite e estamos à disposição aí. Muito obrigado. Se você é bariátrico, por exemplo, e tem que tomar ferritina, eu mando tudo para o Renato. Assim, lá é um setor de parte oncohematológica, mas a hematologia não se resume só à oncohematologia, então a gente está ligado de alguma maneira entre as 3 especialidades aqui. Eu mando para ele. Tá bom? Mas eu queria agradecer muito, foi uma honra. O Lucas vai pedir desculpa depois por não estar aqui, mas ele está em aula, coitado. Mas eu queria agradecer muito. E é muito bom ver as pessoas que você conheceu ao longo da sua formação chegarem a um ponto no qual elas se tornam referências. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado.